Então, vamos lá. Ó, tem o problema 5, o problema 6 do capítulo 3. Isso aqui é um probleminha extra que a gente pode ver depois, se der tempo. O Alan estava me perguntando do problema 1, do capítulo 1, e é isso que eu tenho pronto aqui. Mas eu vou tentar fazer um outro esquema ainda aqui, para a gente explicar. Eu vou pegar a minha lousa do ano passado, que também dá para a gente conectar e fazer alguma coisa, eu acho. Vamos ver. Então, vamos lá. O que vocês preferem ver primeiro? Eu acho que o exercício 5 e 6, né, professor? Primeiro, que é o... Legal. Tá, vamos lá, então. No momento, não sei se o professor concorda. Então, tá, vamos lá. Esse 5, eu até dei uma modificadinha nele no enunciado, mas, assim, eu acrescentei um itemzinho, porque eu achei que seria interessante. Vamos ver se eu consigo anotar aqui de alguma maneira. Então, olha só, como é que a gente faz isso aqui? Você tem um f que não depende de x, depende de y e de y'. Né? Y' é dy dx, né? O x faz o papel do tempo aqui. Então, ele quer que a gente mostre que, nesse caso, essa equação aqui é satisfeita, onde o alfa é constante. Então, como é que a gente faz isso? A gente usa a equação de Lagrange, então, d dx, df dy igual a df dy, e a dica é para calcular df dx, derivada total. Então, df dx é df dy, y', mais df dy', y duas linhas. Então, o truque aqui é pegar o df dy da equação de Lagrange e substituir nessa derivada total que está aqui. Deixa eu ver se, por acaso, eu consigo anotar aqui de algum jeito. Eu não fiz a conta até o fim, mas, então, esse aqui, justamente, eu deixei para fazer junto com vocês, ele não está feito até o fim, mas eu vou dar um jeito de fazer aqui. Tem uma canetinha ali em cima, professor, não sei se clicar nela, se a sua mesa dica... Isso aqui deve dar, né? Vamos lá. Anotei. Dá para desenhar aqui? Ainda não está. Professor, só que eu acho que você está sem sua mesa, né? Você está só com o mouse aí. Então, espera um pouquinho. Aqui, abriu aqui. Tá, vamos ver se agora dá para escrever. Dá, agora dá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar df dx. Isso aqui é uma canetinha meio ruim aqui. Não sei se esse quadrado não sai da frente. Um pouquinho aqui. df dx, então vamos ver. Esse df dy que está ali, eu vou escrever como d dx de df dy', usando, então, as equações de Lagrange. Vezes y' mais df dy', y duas linhas. Certo? Agora, esse cara que está do lado direito, eu posso escrever também assim, ó, como d dx de df dy' vezes y'. Deixa eu corrigir aqui. df dy' vezes y'. Porque você vê, quando eu derivar o df dy, dá o primeiro termo. Quando eu derivar o y', vira y duas linhas e dá o segundo termo. Certo? Então, é só isso. Eu fico com duas derivadas agora aqui. Como é que eu faço para descer aqui a página? Tem que vir aqui. Isso aqui ele escreve... Ele não está escrevendo no PDF, né? Está escrevendo na tela. Mas tudo bem. Então, e agora é só passar para o outro lado. Né? Então, essas duas derivadas totais eu passo para o mesmo lado. Eu fico d dx de y' df dy' menos f igual a zero. E, portanto, esse cara é uma constante. Tá?
Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Ele não sai aqui do lugar, porque isso aqui não estou, de fato, escrevendo, né, na tela. Tá, então é isso. Então, esse cara tem que ser constante. E eu adicionei um subitem que eu acho que é interessante fazer, que é o seguinte: se vocês usarem... Aqui. Supõe que F, eu vou escrever aqui em cima, porque senão não vai dar lá embaixo. Supõe que F é igual a M, tirar o M, vai supor que o F é y' ao quadrado sobre 2 menos um g de y, que essa é a função F. Então, isso aqui eu estou chamando de alfa, né? Isso aqui vai ser constante. Se vocês calcularem essa equação para esse F, vocês vão descobrir que o alfa é y' ao quadrado sobre 2 mais g de y. Ou seja, é energia, né? Então, não é um G. Você está fazendo tipo uma gravidade, digamos, geral, né? Para poder ser o termo sobre R ao quadrado e tudo mais. Isso, exato. Mas no fundo, é energia, né? Então, se a Lagrangian não depende do tempo, a energia é conservada. Então, em geral, se esse funcional não depende de x, tem uma constante do movimento, que é o equivalente à da energia, no caso geral. Professor, mas como que você interpreta como energia esse G? Ah, tudo bem, é só por depender da coordenada Y, simplesmente. Isso, exato. É assim, por analogia só, né? Quer dizer, em geral, qualquer que seja F, F não precisa ser uma lagrangiana, né? Pode ser qualquer funcional. Então, vai ter uma constante de movimento, mas ela seria o equivalente da conservação de energia num problema lagrangiano, independente do tempo. Inclusive, professor, eu fiz, tem um exercício que lida com ondas eletromagnéticas, o Lagrangiana de ondas eletromagnéticas, né? Que tem o Q escalar um A, né? Tem um V escalar A. V escalar A, isso. E daí a função energia ela deu um pouquinho diferente do que o usual. Eu acho que você já tinha tentado isso para a gente, né? Alguma coisa cuja interpretação é que a energia não é conservada, seria alguma coisa assim, né? Então, o que acontece nesse caso é que você tem o que aparece como potencial no... Deixa eu ver aqui o que não está indo. Nossa, meu computador está totalmente maluco mesmo. O que acontece no... Está abrindo aqui. Tem que... É que o potencial eletromagnético, deixa eu abrir aqui, eu mostro para você já. Ele vai ser... Onde é que está aqui? Aqui. Deixa eu compartilhar outra coisa com vocês, então. Aqui. Então, no caso eletromagnético, a gente tem esse U, né, que é o potencial φ menos V escalar A. E quando você calcula a energia, só aparece o φ. Né? Vai ficar Exatamente. É isso, né? Então, quer dizer, a energia não é T mais U. Ela é diferente de T mais U, ela tem uma forma funcional diferente, mas ela é energia. Aquilo é, de fato, energia. Então, se você calcular a função hamiltoniana aqui desse problema, vai dar... A gente vai fazer isso com um detalhe depois. Onde é que está meu... Aqui. Professor, mas só para confirmar, então, ela é energia, ela se conserva, claro. Isso. A única coisa é que ela não é da forma T mais U. Exatamente. Esse é o detalhe, então, nesse caso. Tudo bem, entendi, professor. Obrigado. Nada. Professor, já que ele tem uma outra questão também, a do momento canonicamente conjugado, né? Que quando a gente considera o caso eletromagnético, aparece um outro termo. Isso. Ele é diferente do momento usual, digamos assim.
Isso, quer ver? Quer ver? Deixa eu fazer aqui no meu estilo aqui. Vamos ver se aqui fica melhor. Isso, então, vamos pegar no caso eletromagnético, a gente tem, aqui foi uma salada de coisas aqui, aqui. Então, você vai lagrangiana, mv2 sobre 2, menos Qφ, mais QV escalar A. Então, o momento conjugado é dL/dV, né? dL/dQ ponto. Então, vai ter um termo mv da energia cinética e tem esse termo QA, que é uma contribuição do momento do campo. Então, quando você calcula por exemplo, se você escreve a velocidade em termos do momento, vai dar isso aqui, 1 sobre m. E se você calcula a energia, né, então a função energia, que é m, peraí, deixa eu mudar que apaga aqui. É P escalar V, né, P que é ponto, menos L. Né, essa é a função energia que a gente tem que calcular. Então, isso aqui vai dar, deixa eu inserir um slide novo aqui. Então, isso aqui vai ficar P, né, se a gente escreve o V nesse formato aqui, 1 sobre M, P menos E escalar A, deixa eu fazer de novo. Que A. Como é que é? Peraí, eu vou escrever a velocidade. O que eu quero? Eu vou escrever em termos do momento da velocidade. Vamos escrever em termos da velocidade. Né? Então, eu vou simplesmente pegar aqui, não vou fazer a newtoniana, vou fazer só a energia em termos da velocidade. Então, é V escalar P. Então, vamos lá. V escalar o momento, que é mv menos Q escalar QA. Isso aqui tudo menos L, que é M, V2 sobre 2, mais Qφ, menos QV escalar A. Certo? Que seria a energia do problema. Então, se a gente faz nesse formato, eu tenho mv2 no primeiro termo, menos meio de mv2 embaixo. Então, sobra meio de mv2, Q escalar A com esse outro Q escalar A, tá certo os sinais aqui? Não, deve estar errado, porque ele tem que cortar. Tem que cortar, né? DLD, que vamos ver aqui se eu fiz certo. Deixa eu copiar aqui no meu, ver se eu fiz certo. Aqui é mais, então o momento é mais. O momento é mais, aqui é mais, isso, aqui é mais. Então esse cara aqui esse cara vai cancelar com esse e dar o Qφ. Isso. Então, energia é energia cinética mais energia potencial. Ela não é Q mais U, né? Se a gente chamar de U todo esse pedaço aqui, não é Q mais U, mas essa é a energia. E isso vem do fato de que o campo magnético não realiza trabalho, né? Ele está sempre perpendicular à velocidade, então ele não realiza trabalho. Então, esse aqui é esse caso especial. Se você escrever isso aqui em termos do momento, a gente vai fazer isso para ver a newtoniana, aí é diferente. Isso aqui vai dar 1 sobre 2m, P menos EA ao quadrado, mais Qφ. Então, escrever em termos de momento, é só olhar aqui, né? A velocidade fica P menos QA sobre M, se substituir aqui. E isso aqui dá esse famoso termo que a gente vê sempre em mecânica quântica, né? Quando você vai tratar uma partícula no campo magnético, você tem que escrever a newtoniana, tem sempre essa forma de acoplamento da partícula no campo magnético. Isso não é nada mais do que a força de Lorentz escrita em termos da newtoniana. Na verdade, os dois estão Q aí, né? Ou os dois E.
Ah, sim, isso. Estou misturando a anotação aqui. Acho que é costume. Isso. Professor, essa questão do jeito que a gente está tratando o problema, a gente não tem a conservação do momento P, né? A gente vai ter a conservação do momento canonicamente conjugado, está relacionado a gente não considerar ao que foi irradiado pela minha partícula, caso ela tenha sido acelerada no caminho, e não está considerando a energia e o momento associado ao campo? Então, aqui, nesse caso, o momento não é conservado, né? Aqui você tem uma dinâmica. A partícula está acelerando, ela está respondendo ao campo. Aqui, esse P aqui, ele não está sendo, não tem nada aqui conservado além de energia. Mas sim, mas tem uma contribuição, quer dizer, o momento mecânico, que é MV, o momento canonicamente conjugado à coordenada espacial, é o momento mecânico mais um momento do campo. Esse é o momento conjugado, mas aqui não tem conservação desse momento. Então, professor, mas você falou que esse outro momento seria o momento do campo, mas também é muito estranho, sabe, aparecer. Eu entendo que não vai conservar porque a gente não está considerando o campo, mas é sempre você falar que esse é o momento do campo, né? Porque para mim o momento do campo total seria integral em todo o espaço de cada. Quer dizer, isso aqui quer dizer, não é o momento do campo eletromagnético todo, né? Mas é uma contribuição que o momento conjugado à coordenada tem uma contribuição. Você vê que esse cara pode depender da posição, né? Então você tem um campo que em cada ponto do espaço tem um valor diferente. Então o valor do campo naquele ponto dá uma contribuição para o momento da partícula. Então, quando a partícula estiver num certo ponto você tem aqui o espaço de configurações, você tem X e P. Então, quando a partícula estiver aqui, nessa posição, ela tem esse momento, tem essa posição, e esse momento aqui não é só um momento mecânico, ele tem também uma contribuição do valor do campo nesse ponto. Eu acho que é isso que dá para dizer. Não é de fato o momento total do campo, não é isso. Tem razão. Não, tá certo. É um pouco confuso quando a gente trata desse jeito sem o campo, né? O que quer dizer cada... Exato, porque o campo aqui é tratado como uma coisa externa, né? Ele está lá, a partícula não afeta o campo, só o campo que está afetando a partícula. Então, você tem razão. Ok, deixa eu então voltar aqui para os slides, lá para o PDF. Eles estão aqui. Esse problema da lei de Snell, vocês querem que eu passe por ele ou tá? Vocês querem fazer algum outro? Se vocês quiserem comentar de algum outro, eu continuo lá no PowerPoint e vou tentando fazer por lá. Acho que pode dar prosseguimento por um desses daí. Tá, legal. Então, vamos dar uma passada rápida, então. Então, a lei de Snell é aquela coisa de que o caminho que a luz percorre é o caminho que minimiza o tempo. Então, a gente escreve o funcional do tempo, né? Então, você tem aqui o raio, vamos dizer, um raio de luz, né? Indo dos pontos A até o ponto B. O dt, a gente vai fazer a integral dos dt's para ter o tempo total. dt é um ds dividido por v. Então, ds a gente escreve como ds ao quadrado é dx2 mais dy2, né? Põe um dx2 em evidência e acaba escrevendo ds, então começa a raiz de 1 mais dy dx ao quadrado vezes um dx. E a velocidade é a velocidade da luz dividido pelo índice de refração, que é o n. Então, quando a gente coloca esses caras todos juntos, então o dt vai virar o ds, que é a raiz aqui vezes o dx, e o v fica c sobre n, o n sobe. Então, se o n só depende de y, então se a gente tem um sistema onde o índice de refração uniforme em x só varia em y, conforme a gente anda de um lado para o outro na direção y, o funcional que a gente tem que, então, minimizar ou extremizar
é n de y dividido por c, raiz de 1 mais y' ao quadrado. Certo? Então, isso aqui é um daqueles tipos daquele funcional que só depende de y e de y', né? Então, a gente poderia até usar direto aquela equação, aquela constante alfa que eu falei antes, ela vai ser constante aqui também. A gente consegue meio que integrar parcialmente a equação, né? Então, vamos ver como é que a gente faz isso aqui explicitamente. Então, esse é o f, df dy é só o n que depende de y, então dá dn dy 1 mais y ao quadrado. Derivada em relação a y' só tem na raiz, então deriva a raiz em relação a y', raiz vai para baixo, aparece um y' em cima, e a gente tem que fazer ddx desse cara, ddx, aqui é x, né? A variável de integração é x, ddx dessa função aqui. Então, aí tem 3 termos. Então, primeiro deriva esse y', ele fica y duas linhas. Depois deriva a raiz. Então, a raiz vai dar um termo 3 meios lá embaixo. E a derivada do argumento vai dar um y', y duas linhas. E, finalmente, deriva o n. Então, vai ter um dn dy, dy dx. Então, dn dy vezes um outro y', então fica um y' ao quadrado. Então, essas são as 3 contribuições. Essas 2 primeiras aqui, elas simplificam. Então, você vê, se eu multiplicar esse primeiro termo por 1 mais y' ao quadrado, para ficar um 3 meios também embaixo, então, eu multiplico em cima por 1 mais y' ao quadrado, o termo de y' ao quadrado mata esse daqui. E sobra só o termo em 1. Tá? Então, cancela um pedaço. Esse aqui eu mantenho do lado de cá. E aí, então, escreve a equação de Lagrange. Né? Então, eu vou igualar isso aqui, ddt de df dy' com df dy. Então, vou igualar esses 2 termos e já vou cancelar um c. O c aparece embaixo, multiplico por c. E eu vou multiplicar por uma raiz também. Tá? Então, esse lado aqui, em vez de raiz, fica o 1 mais y' ao quadrado. Do lado de cá, cancela uma raiz. E do lado de cá, a raiz também vai embora. Então, aí cancela de novo um pedaço e sai naquela primeira equaçãozinha que que o enunciado pede. Depois vocês olham com detalhe as passagens aqui. E aí essa equação dá para integrar também, né? Esse dn dy que está aqui, a gente escreve em termos de dn dx. Né? Dn dx, que é a derivada total do n, vou chamar de n', é dn dy dx. É dn dy, y'. Então, se a gente substitui esse cara aqui por n' sobre y', dá para jogar tudo que é n para um lado, tudo que tem y para o outro lado, e escrever isso aqui como derivada dos logaritmos, e acaba dando essa equação. Então, a derivada disso é igual à derivada daquilo, né? Então, a menos de uma constante, essas coisas têm que ser iguais. Isso aqui, essa equação aqui, muito provavelmente deve dar para obter diretamente usando aquela lei de conservação, aquele alfa do outro problema. No fundo, aquilo lá é... Eu ia perguntar se teria problema de obter assim, que eu consegui fazer assim, eu não fiz pela integral. Não, beleza, eu acho que é mais fácil até. Aqui eu acabei me esquecendo de usar, aqui mas pode usar direto e já sai assim. Então, o que essa equação diz que ao longo do caminho de luz, essa razão do índice de refração dividido por 1 mais y' ao quadrado elevado ao meio tem que se manter constante. Então, se você tem uma situação onde o índice de refração é constante para y positivo, com valor n1, e muda com valor n2 quando o y ficar negativo, né, que é o típico da lei de Snell, então essa relação tem que valer, né? N1 dividido pelaquela raiz de um lado tem que ser igual a N2 pela raiz do outro. Qualquer que seja a dependência de N de Y, isso deve valer. Então, em particular, vale nesse caso. E aí é só identificar, né, que
definir esses ângulos auxiliares alfa, né? Você vê que a derivada de y dx é tangente de alfa. Então, y' ao quadrado é tangente ao quadrado de alfa1, aqui é tangente ao quadrado de alfa2. Você joga lá, simplifica, dá uma relação com os cossenos de alfa, mas se você escreve em termos do θ, né, que é π sobre 2 menos alfa, você recupera a lei de Snell. Então, estou passando rápido aqui, mas acho que dá para vocês depois olharem as contas com mais cuidado. Esse aqui a gente já fez. Eu estava falando do último problema, o Alan estava me perguntando, deixa eu passar por isso aqui, eu comecei a fazer aqui enquanto eu rebutava o computador. Esse aqui é o problema 1 do capítulo 1, que é o seguinte, é queda de grandes alturas. Então, o problema é assim, quando você tem queda livre de pequenas alturas, a equação de movimento é mx dois pontos igual a menos g, né, o gzinho da gravidade. Mas se você tem uma queda de uma altura maior, então o que acontece é que você tem aqui a Terra, que tem um raio R e massa M, e você vai jogar a bolinha aqui de cima. Eu estou contando x a partir da superfície. Então, a força gravitacional aqui está para baixo, né? Então é menos g, μ, sobre a distância total ao quadrado até o centro, que é R mais x. Então, a equação de movimento nessa direção x é mx dois pontos igual a F, tá aqui. Então, a gente cancela uma massinha. Esse R grande aqui, o raio da Terra, eu coloco em evidência aqui embaixo, então vai ficar um R2 aqui para fora, e o que sobra é 1 mais x sobre R elevado a menos 2. Já escrevi isso aqui como elevado a menos 2. Então, essa constante aqui é o Gzinho, né? Constante de gravitação universal, massa da Terra sobre R quadrado, é o Gzinho. Mas eu tenho essas correções aqui. Então, o que o problema pede é para... Então, se você considerar o R muito, muito grande, a gente pode jogar x sobre R para zero e dar o problema de queda de pequenas alturas. Mas se a gente quiser manter, pelo menos em primeira ordem, o x sobre R, a gente expande isso aqui em primeira ordem. Então, fica 1 menos 2x sobre R. Então, com esse menos aqui fica mais. E eu tenho uma equação desse tipo, né? Então, eu tenho x dois pontos é menos g, mas tem essa correção com x. Então, você vê que se eu chamar essa constante aqui de... Aqui é esse μ ao quadrado. Aqui tá, eu esqueci, não vou anotar aqui porque não vai dar certo, mas esse cara aqui tem que ter um quadrado aqui em cima. Eu defino μ como a raiz dele. Isso aqui é uma equação de um oscilador harmônico, só que com sinal errado, né? O oscilador harmônico é uma força restauradora, aqui está uma força que impulsiona ainda mais o movimento. Então, a solução dessa equação é a solução do oscilador harmônico, só que com seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, porque o sinal está trocado, mais uma solução da equação, uma solução particular, né, da equação completa. Uma solução particular, você vê que é x igual a g sobre n. Quando x é g sobre n, ele é constante, então a derivada dá zero, e esse lado aqui também dá zero. É como se fosse um oscilador harmônico numa gravidade, né? Você estica um pouquinho ali para baixo. Diga. Só para avisar, eu desconfio que esse ni embaixo do g também é ao quadrado. É ao quadrado. Então, esse... verdade. Aqui é o quadrado. Esqueci um monte de quadrado aqui. Isso, tem um quadrado aqui e tem um quadrado aqui embaixo. Isso, obrigado. É que o meu deu R sobre 2, entendeu? que colocar aí para ver se estava batendo. Tá. Mas é só isso que eu esqueci, né? Só o quadrado aqui, né? Sim, sim. Isso, legal. Então, tenho que corrigir esses quadrados. Depois eu corrijo antes de deixar esse PDF lá para vocês. Então, se a gente coloca que ele parte de uma certa altura x0 igual a zero, com velocidade zero,
a gente tem a constante B dá zero, calcula a constante A e dá esse formato aqui. E aí a outra parte da pergunta não vai dar para fazer aqui, porque não dá para rabiscar muito, mas é para tomar o limite. Você vê, quando o R é muito grande, o Ni vai a zero. E quando o Ni vai a zero, a gente tem que obter a solução convencional, né? Que x de t é x0 menos gt2 sobre 2. Então, é só expandir aqui com cuidado, né? Expandir o cosseno hiperbólico e a coisa funciona. Deve dar certinho. Professor, o procedimento é esse, então, expandir esses cossenos e senos hiperbólicos. Isso, exato. Vocês querem que eu faça aqui, que eu tente rabiscar aqui no PowerPoint? Eu posso tentar, mas... Professor, a minha dúvida era porque, assim, aí você está aplicando o limite duas vezes, né? Então, o que a gente fez? A gente primeiro considerou Ni pequeno, mas não nulo, certo? Então, a gente considera uma correção aqui na equação que vai com Ni ao quadrado. Você vê que eu poderia expandir isso aqui em ordens maiores ainda, né? Esse termo 1 mais x sobre r menos 2. Então, eu peguei só a primeira ordem. Então, isso não é a solução exata, mas é a correção em primeira ordem de Ni. E agora eu quero realmente tomar o Ni indo para zero e ver o que acontece. Tá, então, por isso que eu não estava conseguindo chegar na equação de movimento, porque eu estava tentando integrar a equação inteira ali, sem fazer o binômio lá de múltiplo, né? Então, eu acho que dá para integrar também. Acho que dá para fazer a equação inteira. Eu tinha isso feito em algum lugar, não vou achar agora. Mas acho que dá para integrar, mas eu não me lembro o que acontecia. Eu não me lembro. Dava uma equação estranha lá. Dá, mas eu acho que dá para integrar. Eu não me lembro agora qual que era, não vou lembrar agora como é que fazia, mas dá para integrar sim. Eu vou depois eu penso como é que faz. Bom, olha, um jeito de fazer é o seguinte: isso aqui é um problema de uma dimensão, portanto é um problema conservativo. Então a energia se conserva, energia cinética mais potencial, e você pode escrever então fazer aquela solução do tipo dt igual a uma integral de dx sobre raiz de menos v, etc. Dá para fazer desse jeito, eu acho. Né? Você vê, tá? Então, ali eu acho que deve dar para sair numa integral. Eu acho que a dificuldade era você tem t em função de x, eu acho que você não conseguia inverter o x de t muito facilmente. Eu acho que era essa era a dificuldade. Porque a solução você consegue, isso mesmo, tem em função de x e não x em função de t. Isso, acho que é isso. Acho que você não consegue inverter, dar uma equação transcendental, né? Uma coisa assim. Isso. Tá. Tá, mas agora ficou claro o que eu preciso fazer. Tá, legal. Beleza, obrigado. Nada. Professor, Diga. eu sinceramente não estava entendendo muito esse Ni indo para zero, já que ele dependia de G e R, né? Que para mim são, quando se fala da Terra, né? Eu não sei se for, quer dizer, o G e o R são constantes. Isso. Mas você vê, quando a gente faz... Eu entendi agora que você quis dizer do X sobre R ir para zero, né? Isso, exatamente. X sobre R vai para zero. Então, se o X é muito menor do que o R, então todo esse termo aqui pode ser jogado fora e você basta levar em conta o Gzinho. Agora, quando o X começa a... Tem que voltar um pouco na equação, né? Porque eu já estava aplicando esse conceito no final e eu estava tirando que o x de t ia ser simplesmente x0, ou seja, como se a gravidade tivesse sumido. Então tem que tomar cuidado aí, exatamente. Tem que fazer o limite de maneira correta. Se você faz o limite na equação de movimento, tudo bem, né? Porque você faz o Ni indo para zero, fica x 2 pontos igual a menos g. Aí você resolve x0 menos gt2 sobre 2. Mas na solução, esse limite é um pouco mais chato, porque tem que...
É só fazer, tem que expandir o cosseno aqui até segunda ordem, né? O cosseno vai ficar 1 mais Ni2T2 sobre 2. Esse termo de segunda ordem no cosseno, esse T2 aí é o que vai dar o GT2 sobre 2. O resto vai cancelar. Então, tem que expandir o cosseno. Você não pode dizer que o cosseno vai a 1 quando o Ni vai a 0. Você tem que ir até uma ordem acima. Entendi, era o que eu estava fazendo. Porque daí corta esse G sobre Ni aí e fica só o x0, entendeu? Entendi. Isso, você tem que ir um pouquinho além, exatamente. Porque você vê que tem, é que eu errei aqui, né? Que é um Ni2, né? Tem x0 menos G sobre Ni ao quadrado. Então, o cosseno, se você põe o cosseno em primeira ordem, o cosseno em segunda ordem tem um Ni ao quadrado que vai matar esse 1 sobre Ni ao quadrado do denominador e vai dar uma coisa de ordem finita, né? De ordem 0 ainda, que não pode perder. E ele que vai dar o GT2 sobre 2. Perfeito, é isso mesmo. Já entendi o que eu errei também. Obrigado. Que mais? Olha, o que eu tenho feito, se vocês quiserem ver, vocês querem algum outro problema em particular que vocês queiram ver, a gente pode ver, senão eu tenho mais uma curiosidade para mostrar para vocês, que é mostrar como é que a gente obtém a distribuição de Boltzmann com os multiplicadores de Lagrange, que é bem curtinho também, mas se vocês querem algum outro problema, a gente faz. Não, professor, pode apresentar. Tá, os vamos últimos ver. minutos. Isso, está acabando já. Então, isso aqui é só uma aplicação dessa técnica de multiplicadores de Lagrange, que é bem utilizada, né? Então, a ideia é o seguinte: você tem várias partículas com coordenadas e momentos, e você tem uma densidade, uma função ρ de Q, P e de T, que dá a densidade de partículas que têm a posição Q e o momento P. Tá? Então, a gente está trabalhando no espaço de fases. Q e P são considerados como as nossas coordenadas. Então, coordenada e momento ao mesmo tempo. Então, ρ é a densidade de partículas numa certa posição com um certo momento. E o que a gente quer fazer é encontrar qual que é a distribuição ρ que maximiza a entropia. Então, a entropia é menos K, ρ log de ρ, integrado em todo o espaço de fase, em Q1, Q2, Qn, P1, P2, Pn. Então, é integral sobre todo o espaço de fase. E a gente vai fazer isso supondo que o sistema é hamiltoniano. Então, essas partículas têm uma hamiltoniana que rege a dinâmica dessas partículas, e a gente quer achar o ρ que maximiza a entropia com dois vínculos, que são: o ρ está normalizado, então a probabilidade de encontrar a densidade está normalizada a 1, integral de ρ de ômega é 1. A gente podia normalizar isso aqui com o número de partículas também, em vez de ser 1, a gente pode igualar isso ao número total de partículas, é uma normalização possível também. E que a energia média do sistema, então, que é o quê? É o H de um certo QIP, vezes a probabilidade de eu ter aquele QIP, integrado em todo o QIP, é fixo. Então, eu quero achar a distribuição que maximiza a entropia com dois vínculos. A energia média do sistema é fixa e o ρ está normalizado. Então, como é que a gente faz isso? Então, como eu tenho aqui esses vínculos são explícitos, a gente pode usar, lá no meio do livro tem um exercício, né, que quando os vínculos são holonômicos, você tem os vínculos de forma explícita, em vez de usar as equações de Lagrange com aqueles vínculos do lado, como a gente fez, isso é similar a eu definir um funcional auxiliar, S', que é a entropia menos lambda vezes o primeiro vínculo, menos μ vezes o segundo vínculo. Então, tem dois multiplicadores, um para cada vínculo, e eu fazer o extremo da entropia desse jeito, ou da ação desse jeito, é a mesma coisa, eu vou chegar nas mesmas equações de movimento
que eu usar os vínculos da forma que eu apresentei para vocês. Tá? Então, a gente define esse funcional auxiliar. Você vê que quando o vínculo é satisfeito, essas duas equações são zero, né? Rho, integral de Rho é 1, e a energia média é E. E a gente calcula o extremo disso aqui. Então, vamos fazer a variação de S em função de Rho. Tá? Então, eu estou querendo achar o Rho. Então, você vê o ΔS vai ser, eu pego essa equação e faço a variação em Rho. Então, vai dar um delta Rho, Ln de Rho de ômega. Aí eu faço a variação no termo do Ln. Então, o que é derivado do Ln? É 1 sobre Rho, delta Rho. Então, quando dá 1 sobre Rho, mata esse Rho, fica só o delta Rho. Então, variação aqui, variação aqui. No segundo termo, dá menos lambda, delta Rho de ômega, o 1 vai embora, por isso tanto faz se a gente normaliza com 1 ou com N. E nesse segundo termo, vai ficar menos mi, H, delta Rho de ômega. Então, se eu tenho um S com um certo Rho, quando eu faço Rho indo em Rho mais delta Rho, eu tenho um novo S, e o delta S, então, é esse cara que eu calculei aqui. A variação nessa entropia auxiliar entre o Rho e o Rho mais delta Rho, certo? E o que eu tenho que fazer? Então, eu ponho tudo aqui em evidência, todo mundo tem um delta Rho, coloco todo mundo dentro da mesma integral, então fica aqui o menos K ln de Rho, aqui fica menos K, menos lambda, menos mi vezes H. E eu exijo que isso aqui seja zero para todo o delta Rho. Para toda variação que eu fizer, eu vou estar no extremo. Então, esse colchetes de dentro tem que ser zero. Então, K ln de Rho, né, tem que ser igual a menos K menos lambda menos mi H. Toma a exponencial dos dois lados, e você vê que você fica com uma coisa que é uma constante, né, menos 1, menos K sobre lambda, que isso aqui eu tudo chamo de Rho zero. Mi sobre K é uma outra constante, eu chamo de beta, e eu tenho, então, que o Rho vai ter essa cara, um Rho zero, e a menos beta H. O valor de Rho zero e de beta, a gente determina com os vínculos de volta. Então, eu imponho que isso aqui é normalizado, e tiro quem que é o Rho zero, e imponho que a média disso aqui com H é E, para tirar o valor de beta. Mas a gente vê, então, que quando os vínculos são integráveis, né, eu tenho o vínculo explicitamente, eu posso extremizar direto esse funcional auxiliar, né, eu subtraio o multiplicador vezes cada vínculo, que isso vai me dar as equações de movimento corretas e já me dá direto o funcional que eu preciso. Tá, então, isso aqui é bastante feito em mecânica estatística, né? Você quer já extremizar a entropia com certos vínculos, é assim que a gente faz. E o que a gente está fazendo é usar a teoria de multiplicadores de Lagrange, que no caso de vínculos integráveis, é mais fácil fazer desse jeito aqui. Certo? Deixa eu só mostrar uma coisinha antes de fechar, que eu vou também ter que parar já. Deixa eu ver. Só um segundo aqui. Onde é que está a parte disso? Eu quero mostrar uma coisa rápida aqui, multiplicadores de Lagrange. Onde é que está esse exercício? Aqui, deixa eu só rapidinho, só para fechar isso aqui, mostrar o... Aqui, esse exemplo aqui, 3.4.4. Né, caso as equações de vínculos possam ser escritas na forma Fq igual a zero, as equações de movimento podem ser obtidas diretamente a partir dessa Lagrangiana auxiliar. Você define um L', que é o L mais lambda vezes a equação de vínculo, o F, que é igual a zero. Né? Então, você põe um multiplicador para cada vínculo, e quando você usa as equações de Lagrange com L', dá diretamente as equações de movimento que a gente precisa, que são essas daqui. Ele vai dar exatamente essas equações.
É isso, gente. Vamos parar por aqui. Então, desculpem a confusão aqui com o iPad. Eu vou tentar descobrir o que deu errado aqui para não acontecer durante a aula, senão vai ser um desastre. Eu vou ajeitar esse PDF que a gente discutiu, vou completo alguma coisinha ou outra que eu fiz aqui no PowerPoint e deixo lá na página do curso para quem quiser reolhar de novo. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, me mandam um e-mail. E na segunda-feira, então, eu devo liberar a prova para vocês perto das 2 horas, um pouquinho antes disso, eu já mando para vocês. Certo? Professor, Diga. Assim, fugindo, na verdade, da matéria, mas você entrou nesse assunto de física e estatística, você podia tentar me tirar 2 dúvidas que eu tenho de estatística que está relacionada com o que a gente estava falando? E é o tipo de coisa que você acaba não pensando no curso, mas depois, quando você já fez estatística, você pensa sozinho. É uma coisa mais conceitual. Se for bem rapidinho, agora eu posso. Senão, outro dia, que eu tenho um seminário às 2h15, eu vou precisar sair. Mas... Eu pergunto outro dia, então, professor. Eu não vou... Tá bom, melhor. Tá bom. Aí, talvez num fim de aula, aí a gente conversa com mais calma, só vai ficar meio corrido aqui. Pode ser, né? Já que você entrou no assunto de estatística, 2 coisas que ficaram presas na garganta, mas eu pergunto para você depois. Legal, tá bom. Se eu souber responder, eu te ajudo. Não, se eu souber, tudo bem também, né? Essa resposta, digamos assim, eu já tenho. Aquela coisa do não, a gente já tem. É uma coisa parecida. Mas se você souber, você me tira a dúvida. Tá bom, legal, Daniel. Falou. Ô, professor. Obrigado, professor. Diga. Só mais uma coisa, a prova a gente vai entregar por onde? É pelo Moodle mesmo? Então, se vocês puderem entregar pelo Moodle, para mim é mais fácil. Quem não conseguir, me manda por e-mail, mas pelo Moodle é mais tranquilo para mim. Mas se não der, se der alguma encrenca, manda por e-mail. Tá, porque eu olhei o Moodle ali, não achei lugar nenhum da disciplina para fazer nada ali. Tá bem branco. Não, eu não estou colocando nada mesmo, porque como tem 2 Moodles, né? Tem F515 e F195, eu tenho 2 páginas abertas, eu falei, eu não vou ficar repetindo. Entendi. Então, mas para mandar por lá, apareceria alguma coisa? Vai aparecer, eu vou colocar lá e vai aparecer. Eu coloco então tudo bem. Isso. Eu mando um e-mail explicando, mas deve aparecer lá, sim. Tá ok, obrigado, professor. Legal, nada. Professor, e aula na segunda do dia da prova, vai ter aula normal? Não, acho que não. Acho que vamos deixar só para vocês fazerem a prova e na quarta-feira a gente continua. Tá bom. Aí é das 2 até que horas no outro dia, mais ou menos? Seria até às 6 da tarde de terça-feira. Tá. Perfeito. Obrigado. Legal. Nada. Falou, gente. Até lá, então. Qualquer coisa, dá um toque. Tchau, professor. Falou. Tchau, gente. Tchau, professor. Até mais. Obrigado.